são vários representantes de vários cursos aqui, né? É isso, parece que tem, né? Então, para a gente abrir também o espaço que a gente entra, né? Então, vou cantar uma música aqui. Tia iga kana patashi, tia iga kana patashi, puka itu pé, puka itu pé, choe kit pé, top chai, top chai, amini ango apoi, amini ango apoi. Yumugi hasumi atakecheto. Yogu hasumi atakecheto. Yachenan chenane, inana wikache, yachenan chenane, inana wikache, yachenan chenane. E uma das questões que a gente fala é que a história ela conta muito das vezes um ponto de vista de uma pessoa que vence, né? Então a história do Brasil ela é contada a partir do movimento de quem venceu, né? E nunca de quem sofreu uma parte nessa história, né? Aí vocês imaginam, 1808 por aí, não é uma data exata não, mas é mais ou menos isso, esse período, né, que Dom João estava no Brasil e sabe o que ele fez? Em Minas Gerais, lançou, né, uma guerra justa aqui em Minas Gerais. O que aconteceu? Para matar todos os indígenas, para eles levar o ouro para onde? Para Portugal, né? Então teve um massacre muito grande. Então Minas Gerais, ela é banhada por, eu falo que é uma máquina de moer gente, né? Que as mineradoras, desde o início de 1808, que já fazia esse processo de mineração, já estavam fazendo esse processo de etnocídio aqui em Minas Gerais, né? Então essas questões, elas vieram sempre trazidas dessa colonização, né? Então, do índio que não é humano, do índio que precisa ser civilizado, que não tem cultura, né? Que não tem uma linguagem, né? Tudo num pensamento assim eurocêntrico, que tudo que é bom vem do outro lado do mar, né? E aqui no nossa terra, no nosso Brasil, não tem nada que seja bom. Só para vocês terem ideia, né, no Brasil colônia, os jesuítas, eles eram muito covardes. Sabe o que eles faziam? Traziam as boticas de Portugal cheias de remédio. A hora que os remédios acabavam, né? Aí eles começavam a prender com os pajés os remédios. Aí ia para Portugal e levava todos os remédios da mata para Portugal e plagiava tudo como se fossem eles que sabiam os remédios. E a gente via pelo primeiro processo que era da civilização, né, civilizar os povos indígenas, que é um tipo de agressão também, né, e muito grande, né, tirar a sua memória, tirar a sua história, tirar a sua língua, né, e isso é o que é civilizar uma pessoa, né, o que é você colocar nela outro tipo de cultura. Então, esse projeto de invisibilização de todos os saberes, de todos os povos e comunidades tradicionais, é uma política que vem de longo século. Enfim, esse território todo ele foi sendo colonizado, ele foi tirado dos povos indígenas, né? Então a questão memória, a questão ancestral com o território, ela é muito grande, né? Porque nós somos um povo de Mata Atlântica, um povo que conhece bem essa mata, né? Porque a gente chama a Mata Atlântica de
de mata-mãe, né? É onde ela tem diversas formas da gente se relacionar com ela, né? Desde árvores e plantas, né? Pequenas e animais também. E nós, eu sempre falei isso nas palestras, que nós somos a resistência. Quando nós reunimos com vocês, que é da academia, né, que eu admiro muito vocês parar para nos escutar, o que nós queremos de vocês? Que vocês nos respeitem, que vocês cuidem de todos esses saberes e passem para as crianças que nós estamos vivos, que nós não estamos mortos. Então, a territorialidade para nós, ela vai muito além do que tem na floresta, né? Porque muito tempo atrás, na nossa vida, existiu um Nyamichum, né? Que a gente pode chamar de traduzir para Deus, né? Na nossa cultura. Tinha vários deuses, né? Que tinham o poder de se transformar, né? Se transformavam em várias coisas. E teve um desses que chamava Chopai, né, que se transformou em um grande aguaceiro, né, depois que ele tinha convivido no mundo aqui, no Brasil, né, na terra nossa, e ele fez uma grande viagem, né, se transformou em um gavião que existia na Mata Atlântica, que chama Gavião Macaco. Ele foi para o céu, né, e lá ele se transformou em nuvem. E depois cada pingo de água que caía na terra se transformava em um patatiu, né? Então, na ancestralidade nossa, a gente tem vários parentes que são plantas e animais devido a esse primeiro indígena Nyamichum que existiu, né? Então, assim, ele tinha muito conhecimento com alguns animais e a gente tem animais, pássaros e plantas que são irmãos nossos, né? Então, assim, a gente começa a perceber que nós indígenas e o povo, todo o nosso povo africano, sempre trouxe dentro do seu coração, na oralidade, sempre nesse processo da oralidade, muitos saberes. E é esses saberes que eu comecei a perceber que não está na universidade. Então, aí o que aconteceu? No meu processo de formação, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Com tanto saber que eu tinha dentro de mim, e eu falei assim, gente, eu tenho que ter um lugar que vai me aceitar como eu sou, indígena, um lugar que vai deixar eu ensinar aquilo que eu sei, de forma espontânea. Precisar de levar os alunos para a mata, nós vamos para a mata. Se precisar levar os meninos lá para a aldeia, lá em Porto Seguro, a gente vai, que é a Escola Maju. A educação que a gente pensa é uma educação que ajuda a gente permanecer sendo indígena, permanecer com vínculo com a terra, né? Com a floresta, com os animais, e nunca perdendo esse vínculo com a ancestralidade, né? Com a questão de quem é nosso parente, de como surgiu o fogo, de como a gente surgiu no mundo, né? Tudo isso em forma de ciência. E a partir daí a gente começa a produzir alguns tipos de materiais que são importantes, né? Por exemplo, aqui na minha aldeia a gente tem muitos elementos que são muito importantes para fazer uma educação descolonizadora. A gente tem o terrei de pescaria de conhecimento, que é o estudo através da imagem, né? Esse aí é um terrei. E o terrei, ele trabalha o ancestral e o contemporâneo, né? Muitas das vezes vocês estão vendo essa imagem, é um contemporâneo. O que é uma questão contemporânea? O contemporâneo, ele é muito importante para a gente pensar o passado. Se a gente usa uma casa hoje de alvenaria, mas a gente tem que pensar no passado, na estratégia de como que eram nossas casas, de como que nossas casas
estavam no ambiente. E o que a gente produzia, né? É onde os professores que são interculturais, né? Ou professor de matemática, ou de ciência, ou de outro tipo de disciplina, né? Ele vai pescando dentro dessas imagens elementos e temas e valores para fazer seus planos de aulas para aplicar para as crianças. E outra coisa interessante é vocês pesquisarem as literaturas escritas por nós indígenas. Tem alguns, né? Eu poderia enumerar muitos aqui, mas eu vou indicar o Canacho Patafó, porque ele tem um livro muito legal sobre a pedagogia, né? Da terra. E eu gosto muito do livro dele, ele me inspira muito. E ele fala um processo pedagógico, um pé na aldeia, né? Um pé no mundo, um pé na aldeia, né? É um trabalho que eu gosto muito. Numa biblioteca que fica aí nas universidades e fala dos indígenas como se eles estivessem só na mata. Nós estamos em todos os lugares. Nós estamos na mata, nós estamos na universidade, nós estamos nas ruas, nós estamos na política, nós estamos em todos os lugares. E fale de nós, convida a gente para falar, não fale por nós. Na hora que vocês forem dar uma aula, convida alguém, convida o indígena para falar. Não fala por nós. Vocês têm que convidar a gente para falar, porque nós estamos vivos. E isso incomoda muito, principalmente a questão da pintura, né? Gente, para de passar guache no rosto das crianças e falar que é indígena, fazer aqueles cocá que não tem nada a ver. Gente, convida as crianças para ir na aldeia. Convida as pessoas para ir na aldeia, para vocês conhecerem os saberes que nós temos, né? Oi, Irapuru, Irapuru. Oi, Irapuru, 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 Irapuru. Oi, Irapuru. O pássaro sagrado, oh, Irapuru. O pássaro do amor, oh, Irapuru, Irapuru, Irapuru. Vem curar meu coração, vem curar.